Glória ao nome do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade seja dada ao nome do Senhor. Amém. Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, amém? Pode se assentar. Primeiramente, não tem como. Quero agradecer assim, dar os parabéns pela festa de ontem. O culto foi lindo, maravilhoso. Tudo foi tão lindo para Deus. E a gente vê que, graças a Deus, Deus tem trabalhado de uma maneira especial a cada dia aqui nesse lugar. A gente tem observado, culto após culto, Deus falando, Deus trabalhando, Deus tratando. E não tem como você vir para um culto aqui nesse lugar e dizer que não sente a presença do Senhor, que Deus não falou com você, Deus não falou comigo, porque a cada dia essa intensidade de culto que tem acontecido tem sido constante. Isso é uma coisa que eu quero louvar a Deus. Você vê, ontem a palavra falou muito, bateu muito a respeito do culto, de como fazer um culto ao Senhor, como dirigir um culto a Deus. E você vê que os cultos, graças a Deus, aqui nesse lugar, tem sido nessa intensidade. Então eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, pela vida dos jovens que fizeram esse trabalho lindo. Amém? Amém. Glória a Deus ao Senhor. Confesso para os irmãos que hoje eu fui pego de surpresa. Eu estava em casa e fui pego de surpresa, né? Não esperava essa oportunidade de ministrar hoje. Mas Deus é bom, né? Deus é bom. Deus é bom, o tempo todo é bom. Abramos nossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 31. Vamos ler 31 e o 32. Ainda estava regozijando do culto de ontem. Ainda estava cheio da presença do culto de ontem. Glória a Deus. Assim, aquele que traz a mensagem hoje, amém. Ainda bem que será eu, né? Aí o telefone toca. Mas ainda estava cheio da presença de Deus. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 31. Diz assim a palavra do Senhor. E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse texto é um dos textos, porque se os irmãos já notarem, eu gosto muito da história de Pedro. Vira e mexe, eu estou ministrando, falando a respeito de
E esse texto é praticamente um divisor de águas na história do apóstolo Pedro, do servo Pedro. É bem verdade que Paulo, aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo de número 15 e o versículo de número 6, vai dizer que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para mais ou menos 500 pessoas, 500 discípulos. Você vai ver que a Bíblia, quando Jesus ele vai enviar 70 discípulos para fazer a missão. Então você vê que aqueles que cercavam ao Senhor, não eram os discípulos do Senhor, não eram somente 12, mas tinha bastantes homens e mulheres que ajudavam o ministério de Cristo. Você vai ver que discípulos tinham muitos, mas havia apenas 12 apóstolos. E além de ter 12, um ainda traiu o Senhor, que Jesus chamou de Satanás. Eram 12 homens, Tiago e João, as duplas de irmãos, Tiago e João, Pedro e André. Havia também Felipe e Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Havia outro Tiago, que era apóstolo, que era o Tiago, filho de Alfeu. Também tinha um Simão, que pertencia a uma seita, Simão, chamado Zelote, que se converteu e serviu ao Senhor. Quem não se lembra do cobrador de impostos, Levi, mais conhecido como Mateus, e aquele que só acreditava vendo, Tomé. E é interessante que entre esses homens havia 2 Judas. Um não é muito conhecido, que é o Judas Tadeu. Ele não é muito conhecido, não se fala muito dele. E havia o Judas Iscariote, o traidor. Então a gente vê que esses 12 apóstolos, cada um continha a sua personalidade. Alguns eram mais imperativos, outros eram mais calmos. Alguns não se destacavam muito, outros já se destacavam-se demais. E é o caso do apóstolo Pedro. Pedro era aquele discípulo que se destacou entre os outros. E quando eu leio esse texto, eu fico imaginando daqueles 500 que Paulo fala que Jesus apareceu, daqueles 70 que Jesus enviou para fazer missão. Por quê? Naquele dia do culto de ceia, pastor Francisco, Jesus ele chama Pedro à parte e fala: olha Pedro, tenho algo a tratar contigo, algo particular. Vem cá comigo, vem aqui no canto, porque eu quero falar aos seus ouvidos. E Pedro olha para Jesus, imagine-se comigo, o que Jesus quer falar comigo? O que Jesus vai dizer para mim? Aí Jesus olha dentro do olho de Pedro, porque Jesus ele disse que a janela da nossa alma é os nossos olhos. Se nossos olhos foram bons, o nosso corpo todo será bom, será luz. Então Jesus olha no olho de Pedro e fala: Pedro, eu tenho que te dizer algo, eu tenho que te falar algo.
imagina o choque que é no ministério de Pedro. Eu fico imaginando Pedro falando, por quê? Havia tantos discípulos, tantas pessoas. Ou vamos falar somente dos 12? Mas por que o inimigo pediu permissão para só afrontar, cirandar? Quando nós falamos cirandar, é aquela brincadeira de criança, cirandar. Vamos dar volta. Satanás pediu para dar voltas com a vida de Pedro. Rodear. E Jesus fala, olha Pedro, mas eu roguei ao Pai, para que você não desfaleça. Eu fico imaginando Pedro falando, por que eu? Por que eu fui o alvo? Tem tantos que andam com o Senhor, por que eu? Por que a minha vida? E é interessante que Jesus ele chama Pedro, pastor Aleira, no particular, e ele dá essa notícia, ele não fala, Pedro, eu roguei ao Pai e pedi um exército de anjos para te cobrir ao seu redor, e você vai enfrentar, e eles vão combater na sua vida. Não, eu roguei ao Pai para que Ele venha te dar força, para que o Espírito Santo venha. Não, Jesus ele fala, Pedro, eu só roguei ao Pai para uma coisa, para que você não desfaleça. Interessante isso, porque talvez eu possa ser repetitivo, mas desfalecer significa desmaiar, perder o ritmo ou perder a força. E Jesus está falando, Pedro, sua vida vai dar uma volta, vai virar 360 graus, mas eu roguei ao Pai para que você não venha perder esse ritmo, para que você não venha perder essa sua força. Você só entende o tamanho dessa dimensão, dessa revelação, quando nós começamos a observar e a lembrar de como era a vida de Pedro, como era o ministério de Pedro antes desse acontecimento. Quem não se lembra de Pedro, irmão de André, pescador, homem simples e humilde, que um dia foi evangelizado pelo seu irmão André, e quando teve o primeiro contato com Jesus, Jesus gostou tanto daquele homem, de Pedro, que Pedro antes se chamava Simão. Jesus gostou tanto que Jesus chegou e falou, a partir de hoje tu não vai chamar mais Simão, a partir de hoje tu vai chamar Pedro, que significa pedra, e pedra é algo firme. Jesus está dizendo, a partir de hoje eu mudo a sua vida, eu mudo a sua história, eu mudo o seu caráter, eu mudo o seu comportamento. A partir de hoje você será uma pessoa firme na minha presença. Tu vai ser Pedro. Quantos falarem de ti vão falar daquele homem firme, daquela pedra firme. Aquele homem teve um ministério tão meteórico, começou a sentir, Jesus começou a trabalhar tão grande na vida daquele homem, depois daquela chamada dele, que você vai ver que logo depois Pedro vai trabalhar. A Bíblia diz que Pedro não obtém êxito no seu trabalho. Não, ele era pescador e aquele dia ele não pescou nada. A Bíblia diz que ele volta e ele começa a guardar as redes, estaciona o barco, começa a guardar as redes. Então Jesus chega ensinando ali. Aí Jesus sobe no barco, começa a ensinar o povo, e Jesus começa a olhar a Pedro, e Pedro começa a querer guardar as redes, querer guardar a sua ferramenta de trabalho, e Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, lança a rede. Volta, Pedro, e lança a rede. E Pedro olha para o Senhor e fala, Senhor, eu passei o dia inteiro e não alcancei nada, mas pela tua palavra, olha a intensidade da
vida espiritual do ministério de Pedro. Pedro é um novo convertido. Pedro acabou de ser convertido por Cristo. Acabou de começar a andar com Cristo. Então Pedro olha para o Senhor e fala: Senhor, até onde eu poderia desistir? Até onde eu poderia passar? Mas quando o Senhor me transformou, agora não. Eu conheço a sua palavra. E pela sua palavra eu vou lançar a rede. E Pedro volta, lança a rede e consegue uma pesca maravilhosa. Aleluia! Deus santo. Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Pedro começou com tanta intensidade que a Bíblia fala que certa vez Jesus vira para os discípulos e fala: vocês entram no barco e me esperam lá do outro lado. A Bíblia diz que os discípulos entram no barco e começam a remar. E no meio do caminho há uma grande tempestade. Uma grande tempestade, agitação no mar. O vento começa a soprar. E os discípulos ali todos ficaram com medo. Mesmo experientes ficaram com medo. Então Jesus vai andar por cima do barco, por cima do mar. E o Senhor e os discípulos encontram Jesus, vê Jesus ao longe e fala: aquele ali é um fantasma, aquele ali é fantasma, o que está acontecendo? Aí Jesus fala: não tema, sou eu. E os discípulos com medo, então Pedro ele toma a iniciativa e fala: Senhor, se é tu mesmo, faça eu ter ir contigo. Aleluia. Eu imagino Jesus falando: eita, cabra de intensidade. Eu não disse que ele era uma rocha, que ele era uma pedra. Eu gosto disso, Pedro. Então vem. Glória a Deus. E Pedro, por alguns minutos, a Bíblia diz que o mar não se acalmou. Que o mar não cessou. O vento estava lá. A maré estava agitada. Mas Pedro, por alguns minutos, estava enfrentando a tempestade. Estava por cima da tempestade. Por um minuto, por um segundo, ele estava enfrentando os seus problemas. Aleluia! Eita Deus! Glória a Deus, aleluia! Mas Pedro é novo, convertido, é novo. Aleluia! E a Bíblia diz que Pedro começou a sentir o vento, começou a sentir o mar. E aí, ele começa a se afogar. Aí Jesus olha para ele. Às vezes acontece assim, né? Deixa eu pegar ele. Pega ele e leva até o mar, até o barco e fala: aquieta-te, vento, acalma-te, mar. Oh, aleluia! É por isso que eu gosto da vida do ministério de Pedro. Porque Pedro, ele não tinha medo de errar. Ele fazia. A Bíblia diz que certa vez vem um jovem rico, e esse jovem começa a conversar com o Senhor, quer dar a vida dele, Jesus ama ele, só que Jesus oferece: ó, larga tudo que tem, dá seu dinheiro ao pobre e me segue. Aquele jovem não aceita. Aí Jesus olha e fala: mas faça um camelo entrar pelo buraco de uma agulha, de que um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos olhando aquela palavra, porque aquela palavra é dura. A palavra é dura, falando: nossa, Senhor, então quer dizer que é impossível. Você não fala: é possível para os homens, mas não é para mim. Aí Pedro, de repente, do nada, é Pedro que vira e fala para o Senhor: Senhor, mas nós largamos tudo para te seguir. Eu larguei tudo, deixei tudo. O Senhor falou que um dia era para mim deixar de ser pescador, que eu seria pescador de almas. Um dia, Senhor, eu larguei tudo para te servir. Aí o Senhor olha para Pedro e fala: Pedro, eu não fico devendo ninguém. Não há ninguém que largue pai, mãe, por amor de mim, não receber grandes coisas dessa terra.
eterna. Aleluia! Pedro aprende uma lição naquele dia. E qual é a lição que Pedro aprende? Que Cristo, Deus, não deve para ninguém. Glória a Deus, é verdade. Às vezes as nossas orações é cobrando a Deus. Às vezes os nossos pensamentos é cobrando a Deus. Mas Cristo não deve para ninguém. Oh, aleluia. Eu lembro de certa vez que Jesus chama os discípulos e ele vira para os discípulos e fala: vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Porque Jesus, com a multidão, ele sempre ensinou e falou, mas com os 12, ele sempre tinha um particular. É por isso que Jesus sempre quer ter um particular contigo. Porque para o Senhor, você não faz parte da multidão. Para Ele, você é aquele que vai fazer a diferença. E Jesus chama os discípulos e fala: vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês andam muito por aí? Vocês têm viajado comigo, vocês já até fizeram missão. E me responde uma coisa: o que o povo está dizendo aí o que eu sou? Aí eu viro e falo: Senhor, estou conjecturando para você entender. Certa vez me disseram que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é profeta, que o Senhor é aquilo, que o Senhor é aquilo outro, que o Senhor é isso também. Eu ouvi isso também, falaram do Senhor. Ao Senhor, para. Tudo bem. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Para vocês, o que eu sou? A Bíblia diz, missionário, que todos ficaram em silêncio. Talvez você não dê nada para esse pequeno trecho, mas você aprende uma grande lição aqui. Aleluia. Porque é mais fácil apontar os outros do que olhar a nós mesmos. Vou te dar um exemplo. É mais fácil dizer que aquela irmã não quer nada com Cristo. É mais fácil dizer que para Cristo, para aquela outra jovem, Cristo é um santo casamenteiro, porque ela só vem buscar a Cristo por causa de um casamento. É mais fácil virar para o outro e falar: aquele ali é um descompromissado. Mas é difícil quando o Senhor chega num particular contigo e fala: e aí? Você fica olhando a vida de todo mundo, fica reparando todo mundo, mas e aí? O que eu represento para você? O que eu sou na sua vida? O que eu represento no seu ministério? O que eu represento na tua casa? Aí é Pedro que toma a palavra e fala: Senhor, tu és Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus vira e fala: bom, Pedro, que não foi nem carne, nem sangue que te revelaste, mas meu Pai. E eu começo a entender que Pedro, ele já começa até a receber revelações.
Você vê tamanha intensidade que era o ministério de Pedro. Glória a Deus. Mas logo em seguida, Jesus ele vira para os discípulos e fala: está chegando a hora do Filho do Homem ser entregue na mão do sacerdote. Jesus está falando da sua morte. E esse mesmo Pedro que recebe uma revelação, esse mesmo Pedro que tem uma intensidade, um ministério com uma intensidade, vira para Jesus e fala: Senhor, de maneira nenhuma deixarei isso acontecer com o Senhor. Aí Jesus vira para ele e fala: aparte-se de mim, Satanás. E eu comecei a analisar, presbítero Edinardo, a vida, o ministério de Pedro. Uma hora Pedro está lá em cima, outra hora Pedro está lá embaixo. Uma hora Pedro está enfrentando a tempestade, outra hora Pedro está se afogando. Uma hora Pedro está largando tudo para servir o Senhor, outra hora Pedro está cobrando algo do Senhor. O que eu aprendo com isso? Que o ministério de Pedro era assim, ó. Uma hora ele estava com intensidade, outra hora ele estava, uma hora ele estava, outra hora ele estava. Aí o Senhor chama Pedro no particular e fala assim: Pedro, o inimigo pediu para uma coisa, para se andar contigo. Mas por que se andar comigo, Senhor? Não precisa entrar na sua mente para ele saber que a sua vida ministerial é inconstante. O que tem de homens e mulheres de Deus inconstante não é brincadeira. Pessoas que no começo buscam uma intensidade com o Senhor, busca uma intensidade tão grande com o Senhor, e logo depois de uma simples prova, de um simples acontecimento, já caem de novo. Pessoas que num culto abençoado, como ontem, viram para o Senhor e falam: Senhor, a partir de hoje minha vida será diferente, a partir de hoje o meu ministério será diferente, eu vou fazer, eu estou sentindo a sua glória, e choram, se derramam, mas logo em seguida, Verdade, Senhor. pessoas que saiam daqui cheios da presença do Senhor, mas vai chegar a semana que vem, estão na igreja de cabeça baixa, estão ligando para o pastor e falando: pastor, cancela, não quero mais saber disso. E nós entendemos como o inimigo tem se andado contando crentes. Deus Santo.
Bíblia diz que Jesus virou e falou: eu roguei ao Pai. Rogar é clamar, é desejar, é pedir, é se derramar. Jesus está dizendo: eu me derramei ao Pai. Eu pedi para o Pai com tanta intensidade para que mesmo você inconstante, mesmo você um dia querendo fazer a minha obra e no outro dia virando a costa para mim, mesmo você um dia dizendo, recebendo uma revelação e no outro dia fazendo algo que não me agrada, mas mesmo assim eu roguei ao Pai, eu clamei ao Pai, eu busquei ao Pai e falei: eu não vou deixar ela desfalecer, eu não vou deixar ele se esfalecer, eu não vou deixar, eu não vou deixar, eu não vou deixar. Se você acredita nisso, se tem alguém entendendo o que eu estou ministrando, se eu estou sendo claro nessa noite, se manifesta de alguma coisa da glória, da aleluia, da glória, da aleluia para o Senhor nessa noite. Jesus chamou Pedro para o particular e falou: filho, está oscilando demais. O inimigo está notando isso. Filho, esse desejo de querer parar, de querer desistir, de não querer saber mais, não é meu. Não é do meu espírito, está oscilando muito. Vem cá, filho. Vem cá. Eu te pego hoje, te chamo particular e falo, eu rogo ao Pai: Pai, está vendo esse aqui? Está vendo esse aqui? É diferenciado. Esse é diferenciado. Eu vou rogar ao Senhor. O inimigo pode tentar, o inimigo pode até tocar, mas na fé dele, ele não vai diminuir o ritmo, ele não vai parar, ele não vai desistir, porque eu estou cuidando dele, eu estou cuidando dela, eu estou cuidando dele, eu estou cuidando dela. Se você acredita nisso, dá pelo menos um glória a Deus nessa noite. Aleluia. Santo de Israel. Você entende que muitas vezes a gente pergunta para o Senhor: Senhor, não sei o que está acontecendo. Sei, Senhor. Eu não adultero, eu não falo mal dos outros, eu trabalho, eu oro, mas eu não sei o que está acontecendo, Senhor. Se nós pegarmos depois, Pedro não adulterou. O que aconteceu com Pedro? Ele simplesmente negou o Senhor. Você lembra? Pegaram Jesus e levaram para a praça. Estava lá chicoteando, Pedro estava olhando de longe. Aí uma mulher fala: eu vejo as suas roupas, eu vejo o seu comportamento, você é um deles. E Pedro fala: não sou não. O outro pega e fala: Pedro, eu vejo seu jeito de falar, eu já te vi, você é um deles, andava com ele. E Pedro falou: sou não. Oh, aleluia. E o irmão olha para você e fala: tu é uma levita. E você fala: sou não. Aleluia, é verdade. Tu é um daquele pregador. Tu é um pregador, mulher de Deus. Sou não. Olha o seu jeito de se comportar no culto.
oportunidade, quando você pega a oportunidade, lê, recita um versículo. Você é um deles, não sou não. Olha, não precisa ser profeta para saber. Quando você olha, você vê o irmão tocar, você fala, olha lá, ó, se eu tivesse ali, eu fazia desse jeito, eu fazia daquela forma, você é um dele, você fala, não sou não. Olha o jeito que você ora, mas não sou não. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, ele aparece para diversas pessoas, mas uma aparição me chama a atenção. Quando Jesus chama Pedro e fala, Pedro, vem cá, quero ter outro para te falar contigo. Aí Pedro está com Jesus, e Jesus fala, Pedro, tu me ama? Ele fala, amo, Senhor. Para sempre. Jesus, Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Para sempre. Pedro, tu me amas pela terceira vez. Isso aí não é coincidência, não. Neguei 3 vezes, isso aí não é coincidência, não. Senhor, sabe uma coisa? Tu sabes. Sabe o que o Senhor está falando aqui hoje? Sei que você me ama. Você está debaixo das minhas asas. Você não vai se desfalecer. Seu ministério não acabou. Mas o Senhor está fazendo uma pergunta para ti hoje. Tu me amas? Quer demonstrar esse amor? Tu volte a louvar tanto. Eu te amo, Senhor. Tu me amas? Quer demonstrar esse amor? Volte para a minha obra. Tu me amas? Quer demonstrar esse amor? Volte a falar do meu nome. Aleluia. É coisa simples. É um divisor de águas. Talvez essa situação fez fazer uma divisão no seu ministério, divisor de água. Antes dessa situação você era uma. Depois dessa situação você se tornou outra. Mas nunca esqueça de uma coisa. Jesus louvou ao Pai. Para que você não venha desfalecer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. E lá estava Pedro, missionário, para me concluir. Dia do Pentecoste, aquele fogo. Os irmãos no cenáculo reunidos, orando, desce-se o Espírito Santo e todos são batizados. Pedro então toma uma palavra. E numa pequena ministração, mais de 3.000 almas se rende ao Senhor. Aleluia. Eu imagino o Senhor lá no céu, no seu outro trono. Porque hoje não tem conhecimento, hoje é graça. Posso fazer isso. O Senhor olhando e falando. Pedro olhando, depois daquelas 3.000, pastor Marcos, convertido, e Pedro lembrando. Eu lembro que lá no começo, Jesus disse que eu seria um grande ganhador de alma. Aleluia, Jesus. Esse é o pensamento de Pedro. E o pensamento de Jesus lá no seu outro trono.
olhando e falou: Pedro, as minhas orações valeu a pena. Aleluia. O meu sacrifício valeu a pena. Olha lá, pai. Olha lá, dá uma olhada. Olha lá como ele está pregando. Olha lá como ela está louvando. Olha lá as pessoas se rendendo ao pé. Valeu a pena ou não valeu? Valeu a pena. 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 O Senhor está dizendo nessa noite para ti: quando você voltar a fazer o querer dele, quando você voltar a fazer a vontade dele, imagina o Senhor lá no alto trono dizendo: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena clamar por ela, valeu a pena morrer por ela, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Me ajude a ser profeta nessa noite, me ajude a ser profeta nessa noite. Eu já vou terminar. Vai no seu irmão aí, pega pelo menos um irmão aí, vai diante dele, olha no olho dele, porque profeta não anda de cabeça baixa, profeta não anda de cabeça baixa. Olha dentro do olho dele e fala: Jesus tem algo contigo, Jesus tem algo contigo, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Olha no olho dele e fala para ele: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Se você crê nisso, dá uma salva de palmas bem alegre. Glória a Deus. Aleluia. Se coloca de pé. Aleluia, meu Deus. Aleluia. Estou entregando o microfone. Oh, Senhor. Deus fiel. Aleluia. Às vezes a gente quer demonstrar o nosso amor pro Senhor fazendo tanta coisa, se esquece que é simplesmente fazer o querer dele. Aleluia. Simplesmente ter essa intensidade. Sabe como a gente vê que a pessoa está retrocedendo? Quando pessoas decidem, pastor Marcos, de uma hora para outra, parar, desistir, retroceder e falar: não quero mais. Jesus simplesmente chegou em Pedro. Jesus podia falar: Pedro, você me negou, você me deixou, olha aí o que aconteceu contigo. Podia fazer o que quiser, mas não, Senhor, só assim: eu tenho um propósito contigo na terra. Aquilo que eu prometi para você vai se cumprir. O que eu falei, você será um ganhador de alma, vai ser. E não vai ser essa queda que vai afastar o ministério da sua vida. Não vai ser essa queda. E o interessante é que o Senhor virou para Pedro e falou: Pedro, você quer mostrar o meu amor para ti? Fica 3 horas de joelho. Não. Pedro, você quer demonstrar o amor para mim? Vai ficar 40 horas de joelho clamando o meu nome. Não. Quer mostrar o seu amor para mim? Só faça o meu querer. Aleluia. O Senhor não está pedindo além do que Ele te deu. O Senhor só está pedindo: só continue fazendo o meu querer do jeito que você fazia. Se renovar, continua. Se repregar, continua. Se é orar, continua orando. Se é interceder, aconselhando o casal, continua aconselhando. Senhor, como que eu posso te agradar? Como que eu posso voltar a ter aquela intensidade? Vai fazendo o meu querer, vai, filha. Você sabe o seu chamado. Você sabe o propósito que eu tenho contigo. Você sabe para que eu
te levantei na terra. Não te levantei para você calar a sua boca, para você abaixar a sua cabeça. Te levantei para um propósito maior. E nessa noite, coloca a mão no seu coração. O Senhor vai te bater uma pergunta, direcionada pelo Espírito Santo. Tu me amas? Tu me amas? Deus e também em mim, na casa de meu pai, a minha namorada. Se não fosse assim, eu não teria ido. Vou preparar um lugar. Eu direi, me entregarei para mim mesmo. Nós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém
Não vai!